A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 25. O presente Ministério de Cristo. Estudamos em nosso curso a operação de Deus por um período de 4.000 anos na preparação para a vinda de Cristo. Veja Gálatas capítulo 4, versículo 4. Estudamos a vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição por nós, através das quais ele nos redimiu da autoridade de Satanás. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 14. Agora vamos estudar o presente ministério de Cristo, o que ele está fazendo por nós agora e o que ele tem feito por um período de quase 2.000 anos. Este presente ministério de Cristo tem sido ignorado pela maioria dos cristãos. Muitos, quando pensam sobre ele ter dado sua vida por nós, pensam somente a respeito de sua morte e ressurreição. Eles não sabem que, quando Cristo se assentou à direita do Pai, ele começou a viver por nós tão verdadeiramente quanto ele morreu por nós. Quão poucos cristãos têm uma ideia clara do presente ministério de Cristo. Há 3 aspectos do ministério de Jesus por nós. Primeiro, Jesus antes da cruz como o desprezado homem de dores. Segundo, Jesus na cruz como o Filho feito pecado. Veja 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Terceiro, Jesus assentado à direita da majestade nas alturas, o exaltado com um nome acima de todo nome. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Estudando nossos hinos, percebemos quão poucos mestres e compositores entenderam este presente ministério de Cristo. Muitos veem Jesus antes da cruz, o desprezado Jesus. Outro grupo vê Jesus somente na cruz. E um grupo muito pequeno tem olhado além da cruz e da sepultura para o Cristo assentado à direita do Pai. Cristo não é mais o humilde e desprezado homem da Galileia. Ele não é mais o filho feito pecado, desamparado de Deus. Cristo é o Senhor de todos, quem venceu Satanás, o pecado, a doença e a morte. Ele é aquele que possui toda a autoridade no céu e na terra. Veja Mateus capítulo 28, versículo 18. Hoje podemos agir intrepidamente sobre sua palavra, porque Cristo é o fiador dela. Ele é o fiador desta nova aliança. Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz, abre aspas, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, fecha aspas. A garantia da aliança é a palavra. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz, abre aspas, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, fecha aspas. A nova aliança promulgada é baseada sobre a palavra e Jesus é o fiador. Este homem, Jesus, hoje à direita do Pai, é o fiador desta palavra. Aquele que possui toda a autoridade no céu e na terra, confirma cada palavra naquelas promessas. Vamos estudar agora o que Jesus é para nós hoje nesta nova aliança. Na revelação que Paulo recebeu, Deus tirou o véu e nos mostrou o presente ministério de Cristo. Ele se assentou como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado e nosso fiador da nova aliança. Jesus, nosso sumo sacerdote. Estudamos o sumo sacerdócio da antiga aliança. O sumo sacerdote da antiga aliança era um tipo de Jesus, que é o sumo sacerdote da nova aliança. Uma vez ao ano,
o sumo sacerdote, sob a antiga aliança, tinha que entrar no tabernáculo terrestre com o sangue de touros e bodes para fazer uma expiação anual pelos pecados de Israel. Leia Hebreus capítulo 9, versículo 25 e capítulo 10, versículos 1 ao 4. Os sacerdotes permaneciam ministrando diariamente e oferecendo os mesmos sacrifícios pelos pecados de Israel. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 11. Cristo entrou no céu com seu próprio sangue, havendo obtido eterna redenção por nós. Veja Hebreus capítulo 9, versículos 12 e versículos 23 ao 27. Quando Deus aceitou o sangue de Jesus Cristo, ele demonstrou que as exigências da justiça haviam sido cumpridas e que o homem poderia ser tirado legalmente da autoridade de Satanás e restaurado à comunhão consigo. Pelo sacrifício de si mesmo, Cristo aniquilou o pecado. Veja Hebreus capítulo 9, versículo 26. O crime de alta traição de Adão foi pago e liquidado pelo único sacrifício de Jesus pelo pecado. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 12. Pelo sacrifício de si mesmo, Cristo santificou o homem. Veja Hebreus capítulo 9, versículos 10 ao 14. A palavra santificar significa pôr à parte, significa também separar. Cristo separou o homem do reino e da família de Satanás. Nós nos tornamos tão separados do domínio de Satanás como o próprio Jesus o é. Veja Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Quando Cristo encontrou Maria Madalena após sua ressurreição, veja Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, ele disse a ela, abre aspas, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, fecha aspas. Tradução brasileira. Naquele momento, Cristo estava de caminho para o Pai com o seu próprio sangue, que é o sinal da penalidade que ele havia pago, e ele não podia ser tocado pelo homem. O ministério de Jesus como sumo sacerdote não terminou quando levou seu sangue ao Santo do Santo Celestial, mas ele ainda é o ministro do santuário. Veja Hebreus capítulo 8, versículo 2. A palavra santuário, em Hebreus capítulo 8, versículo 2, no grego significa coisas santas. Cristo está ministrando as coisas santas. Essas coisas santas são nossas orações e nossa adoração. Nós não sabemos como adorá-lo como deveríamos, mas ele toma nossas petições e adoração, frequentemente imperfeitas, e as torna belas ao Pai. Essas coisas santas são os nossos sacrifícios espirituais, os quais ele torna aceitáveis ao Pai. Cada oração, cada adoração é aceita pelo Pai quando é apresentada no nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz, abre aspas, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fecha aspas. Estude o ministério sumo sacerdotal de Cristo como é dado no livro de Hebreus. Cristo é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Veja Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Cristo é também um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas. Veja Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16. Cristo é o sumo sacerdote para sempre. Veja Hebreus capítulo 6, versículo 19. Jesus, o mediador. Quando Cristo se assentou à direita do Pai, ele já havia cumprido as exigências da justiça e se tornou o mediador entre Deus e o homem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz, abre aspas, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Fecha aspas. Jesus é o mediador do homem por duas razões.
Ele é mediador do homem por causa do que ele é, e ele é mediador do homem por causa do que ele fez. Primeiro, Jesus é mediador do homem em virtude do que ele é. Ele é a união de Deus e homem. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, mostram que Cristo é a palavra que estava com Deus e era Deus e se fez carne. Cristo é aquele que existia em igualdade com Deus, feito em semelhança de homens. Veja Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Cristo tapou o abismo entre Deus e o homem. Ele é igual a Deus e é igual ao homem. Ele pode representar a humanidade diante de Deus. Contudo, isto não bastava para uma mediação entre Deus e o homem. O homem era um criminoso eterno diante de Deus. O homem estava alienado de Deus, veja Efésios capítulo 2, versículo 12, e estava sob o juízo de Satanás. Veja Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11. Isto nos traz para o segundo fato. Jesus é o mediador do homem por causa do que ele fez. Colossenses capítulo 1, versículo 22 diz, abre aspas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Fecha aspas. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz, abre aspas, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Fecha aspas. Não poderia ter havido mediador entre Deus e o homem se primeiro não houvesse ocorrido uma reconciliação entre Deus e o homem. O homem era injusto em sua condição de morte espiritual. Enquanto ele estivesse nesta condição de morte espiritual, o homem não poderia se aproximar de Deus, nem poderia qualquer mediador ter se aproximado de Deus em favor do homem. Cristo nos reconciliou com Deus através de sua morte na cruz, de modo que agora ele apresenta o homem santo e sem mancha diante de Deus. Por essa razão, o homem tem o direito de se aproximar de Deus através de Cristo, que é o seu mediador. Desde a queda do homem até Jesus ter se assentado à direita de Deus, ninguém jamais se aproximou de Deus a não ser através de um sacrifício de sangue, através de um sacerdócio designado por Deus ou através de uma visitação angélica ou por sonhos. Com base na oferta de seu próprio sangue como sumo sacerdote, Cristo aperfeiçoou nossa redenção, cumpriu as exigências da justiça e tornou possível a Deus dar legalmente ao homem a vida eterna, tornando-o justo e dando a ele a posição de filho. Todo homem não salvo tem agora o direito legal de se aproximar de Deus. Jesus, o intercessor. Jesus, como sumo sacerdote, levou seu próprio sangue ao Santo do Santo Celestial, cumprindo as exigências da justiça que eram contra o homem natural. Como mediador, ele introduz o homem não salvo a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, mostra que Jesus é o caminho para Deus e ninguém pode se aproximar de Deus a não ser por ele. Tão logo um homem aceita a obra de reconciliação de Cristo, ele se torna um filho de Deus. É quando Cristo inicia sua obra intercessora por ele. Para o pecador, Jesus é mediador, mas para o cristão, Jesus é intercessor. A primeira questão que nos ocorre é: por que um filho de Deus necessita de alguém para interceder por ele? Podemos encontrar a resposta em Romanos capítulo 12, versículo 2. No novo nascimento, nossos espíritos recebem a vida de Deus. A necessidade seguinte é que nossas mentes sejam renovadas. Durante muitos anos, antes de nascermos de novo, andamos de acordo com Satanás. Veja Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3. Ele, Satanás, governava as nossas mentes. Agora que nossos espíritos receberam a vida de Deus, nossas mentes precisam ser renovadas de modo que conheçamos nossos privilégios e responsabilidades como filhos de Deus.
Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24, nos mostra a necessidade de uma mente renovada. O novo nascimento é instantâneo, mas a renovação de nossa mente é um processo gradual. O crescimento de renovação da nossa mente é determinado pelo nosso estudo e meditação da palavra. Durante este período, necessitamos da intercessão de Cristo. Muitas vezes prejudicamos nossa comunhão com o Pai, já que, em nossa ignorância a respeito de sua vontade, muitas vezes dizemos e fazemos coisas que não agradam a Ele. Então, de novo, necessitamos da intercessão de Cristo por causa da perseguição demoníaca contra nós. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz, abre aspas, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, fecha aspas. Esta não é a perseguição proveniente dos homens, mas sim dos demônios. Mateus capítulo 5, versículos 11 ao 12, se refere à perseguição que recebemos dos homens. Os demônios nos perseguem por causa da justiça. Os demônios nos odeiam e nos temem porque Deus nos declarou justos. E por não termos aprendido completamente a respeito de nossa autoridade, muitas vezes os demônios nos fazem tropeçar. Independentemente disso, Cristo é capaz de nos salvar completamente porque vive eternamente para interceder por nós. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ninguém pode intentar acusação contra um filho de Deus. Deus o declarou justo. Não existe ninguém para condená-lo. Jesus vive para fazer intercessão por ele. Veja Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Jesus, o advogado. Chegamos ao Pai através de Cristo, nosso mediador. Temos experimentado as doces influências de sua intercessão em nosso favor. Agora, queremos conhecê-lo como nosso advogado diante do Pai. Quantos cristãos hoje que estão vivendo em comunhão quebrada estariam vivendo vidas vitoriosas em Cristo se tivessem conhecido ou soubessem que Jesus era o seu advogado? Por causa de nossas mentes não renovadas e da perseguição satânica, nós algumas vezes pecamos e fazemos nossa comunhão ser quebrada. Cada filho de Deus que quebra sua comunhão com o Pai fica sob condenação. Se ele não tivesse um advogado, estaria numa péssima situação. A palavra de Deus nos mostra que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 diz, abre aspas, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Fecha aspas. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 3 ao 9, é o método de Deus para manter nossa comunhão com Ele. Se pecarmos, de modo que nossa comunhão seja quebrada, nós podemos renovar essa comunhão confessando os nossos pecados. O ministério de Jesus como advogado é uma obra dele, da parte de Deus. Contudo, ele é incapaz de agir como nosso advogado a menos que confessemos nossos pecados. No momento em que os confessamos, Cristo assume o nosso caso diante do Pai. A palavra de Deus afirma que, quando confessamos nossos pecados, Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus pode perdoar os nossos pecados e ser perfeitamente justo em fazê-lo, porque Cristo os levou. Veja Isaías capítulo 53, versículo 6. Deus é também fiel e está pronto, no momento em que confessamos, para apagá-los, como se eles nunca tivessem existido. É absolutamente necessário que os cristãos conheçam Jesus como seu advogado. Muitos que estão fora de comunhão confessaram seus pecados muitas vezes sem receber um sentimento de restauração, porque não sabiam que Jesus era seu advogado. Eles não se apropriam do perdão quando confessam seus pecados. Eles não agem sobre a palavra que declara que o Pai os perdoa no momento em que confessam. Nenhum cristão deveria jamais permanecer em comunhão quebrada mais tempo do que é necessário para pedir perdão. O que o Pai perdoa, ele esquece.
Um filho de Deus nunca deveria desonrá-lo pensando novamente em seus pecados. Jesus, o fiador. Jesus é o nosso fiador pessoal. Este é o mais vital de todos os ministérios de Jesus à direita do Pai. Sob a lei, o sumo sacerdote era o fiador da antiga aliança. Se o sumo sacerdote falhasse, interromperia o relacionamento entre Deus e Israel. O sangue da expiação perderia sua eficácia. Sob a nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote e o fiador da nova aliança. Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz, abre aspas, por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança, fecha aspas. Nossa posição diante do Pai é totalmente segura. Sabemos que por toda a nossa vida temos à direita de Deus um homem, Jesus, que está ali por nós. Ele está nos representando diante do Pai. Ele está sempre ali. Temos alguém nos representando diante do Pai. Nossa posição é segura. Questionário. 1. Quais são os 3 aspectos do ministério de Jesus? 2. Mostre como o sumo sacerdote da antiga aliança era um tipo de Jesus, que é o sumo sacerdote da nova aliança. 3. O que significou para o Pai ter aceitado o sangue de Cristo? 4. Dê 2 razões pelas quais Cristo é o mediador do homem. 5. Por que os filhos de Deus necessitam de um intercessor? 6. Quais são os 2 tipos de perseguição mencionados em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12? 7. Quando Cristo age como nosso advogado? 8. Por que é essencial para todo cristão conhecer Jesus como seu advogado? 9. O que Jesus, como o fiador da nova aliança, significa para você? 10. Dê as 5 fases do presente ministério de Cristo e dê também uma escritura para cada uma.